Boa tarde para todo mundo. Hoje, nossa aula de introdução à metodologia visual vai falar a respeito de como é que a gente pode usar a tipografia, na verdade, o texto, enquanto informação visual também. E aí a gente vai ver um pouquinho de como é que é essa história da construção da tipografia e de quais são as variações que a gente tem, para que a gente, de alguma maneira, conecte a ideia da forma da letra com o significado que aquela palavra quer ter ou poderia ter, e aí a gente vai culminar no desenvolvimento da nossa primeira atividade. Débora já começou o rolê da lista no chat, eu peço que vocês digitem o nome, ou sempre se lembre de interagir, porque o registro que eu tenho da presença de vocês é no chat. Algumas pessoas têm esquecido de assinar a lista, mas quando elas interagem, eu consigo visualizar a presença. Senão, a coisa fica meio perdida e aí isso pode acabar se tornando um problema depois, certinho? Vamos lá? Bom, hoje a gente vai começar tentando entender essas relações de proximidade entre imagem e texto. Lembra que a gente estava falando na última aula dos processos de codificação? E que cada linguagem ela vai ter um rol de códigos que a gente pode acessar? E aí é muito importante a gente relembrar essa diferenciação entre o nosso olho enquanto parte do nosso corpo que capta os estímulos luminosos e traduz em forma de imagem, que esse estímulo luminoso ele vira um impulso elétrico para o nosso cérebro interpretar, e da parte da nossa mente, que é quem de fato dá sentido para aquilo que a gente está vendo. Então, a gente vai estar sempre lidando com essa ideia de imaginação. E aí, quando a gente está falando dessa representação visual, de seja lá do que for, a gente sempre está falando de múltiplos códigos, né? E aí a gente precisa entender que para você lidar com o visível, você necessariamente vai ter que lidar com diferentes linguagens e essas linguagens elas vão possuir seus códigos próprios. Por exemplo, quando a gente fala do código verbal, a gente sempre vai ter uma sucessão de forma, que vai ser aquilo que vai nos estimular, o fonema ou morfema, se a gente for falar apenas da letra, né, sem estar composto mais de uma letra para chegar no som, e que esses conjuntos, eles vão nos dar a dimensão de um significado. E que esse significado, ele pode ter um caráter denotativo, mas ele também tem caráteres conotativos, ou seja, ele vai variar a partir do contexto onde ele estiver inserido, a partir do uso que a linguagem faz daquele elemento. Então, a gente sempre vai estar no processo, quando a gente vai falando do código verbal, a gente vai estar fazendo uma associação entre formas e sons. Lembrando que eu estou aqui tratando da dimensão visual dessa linguagem verbal. Obviamente, se a gente estiver falando, eu não estou vendo as formas, né? Eu vou estar lidando com entonação, vou estar lidando com outros tipos de informação, encadeamento, sotaques, por exemplo, mas aqui a gente está falando especificamente da maneira como a gente torna visual esse código verbal. Então, vocês vão ver que a gente tem uma série de elementos que vão traduzir esse código verbal, ou seja, que ele é expresso, ele conecta fonema, morfema, forma gráfica e tudo que é associado a ele. E esse código verbal, para nós, ele vai residir num código visual, que é especificamente o desenho de fonte. Então, eu vou estar falando da espessura das hastes, a cor que vai ser aplicada, o peso do corpo da fonte, as linhas, se elas são mais orgânicas, se elas são mais retilíneas, os ângulos que eu vou ter ali presente, independente da linguagem, é preciso que a gente entenda como é que a gente vai ativar esse fenômeno de rememoração e reconhecimento que a gente estava falando nas últimas aulas. Então, a gente vai estar sempre falando em termos de abstração de imagem, texto e imagem. E aí, de um modo geral, a gente precisa chegar no entendimento do que é uma abstração, né? E qual é o grau de abstração que vai nos permitir associar mentalmente determinados signos a determinadas coisas. Na nossa segunda unidade, quando a gente estiver trabalhando um pouquinho mais sobre teorias e estudos que pretendem fazer uma associação entre visualidade e o significado que você produz com ela, a gente tem, por exemplo, o campo da semiótica, que se dedica a
entender um pouco mais como é que essa formação de signo se dá, e aí ela tem uma série de classificações e subdivisões que a gente vai ver nessa segunda unidade. Mas, momentaneamente, o que a gente precisa ter em mente? A gente vai precisar falar de abstração. Vocês estão diante de uma imagem que está aí no meio da tela. Vocês conseguem identificar a que coisa essa imagem se refere? Joga aí no chat para mim. O que vocês acham que é esse desenho que vocês estão vendo? Então, beleza, tá todo mundo vendo uma maçã. Só que a gente sabe que, de fato, isso não é uma maçã, é uma representação de uma maçã. Então, a gente realiza imediatamente uma associação entre a fruta que a gente conhece, por meio das características que são mais comuns a todos os diferentes tipos de maçã, que é um alimento frutífero, de cor vermelha ou verde, que ela é brilhosa, que ela é suculenta, que ela cresce em árvores chamadas macieiras, que são cultivadas em clima frio. Eu, por exemplo, nunca vi uma maçã no pé ao vivo, morro de vontade de ver. E aí, a gente vai ver que para tratar essa maçã, a gente pode representar essa maçã em termos visuais a partir de diferentes graus de abstração. A gente pode desde reduzir aquela característica mais simples, que é ser redonda e ter um cabinho, como a gente tem nessa imagem mais sintética. Então, ela tem, de fato, poucas propriedades figurativas. Ela serviria para representar uma maçã, uma laranja, um tomate, porque ela é basicamente um diagrama da fruta. Na segunda interpretação, a gente tem alguns atributos que são o que a gente chama de padrões consensuais. Então, a gente parte para o que a gente chama de uma abstração cognitiva, quase como um pictograma. Por quê? A gente vai ter um desenho de uma maçã, mas aí a gente já dá mais alguns detalhes dessa maçã. A gente tem o formato, a gente tem, além do caule, um desenho de folha, a gente tem uma simulação de brilho, que é essa linhazinha aí na lateral. Com essa simulação de brilho, a gente consegue entender qual é o formato tridimensional dessa maçã. Depois a gente tem alguns esquemas que também são a partir de uma abstração cognitiva, mas ele traz menos detalhes. E aí repara como na abstração anterior a gente tem uma ideia de volume ditada pela presença do brilho, pelo formato do desenho, e nesse a gente já não tem essa insinuação de volume feita por nenhum elemento, mas a gente tem uma forma que a gente consegue reconhecer como maçã. E aí a gente passa para as duas últimas abstrações, que elas tentam ser um pouquinho mais figurativas, elas vão trazendo mais detalhes, e esses detalhes vão permitindo que a gente tenha mais certeza nesse processo de identificação do que vem a ser uma abstração da minha maçã, entende? Então, o que a gente precisa entender? Para lidar com uma representação visual, eu preciso apresentar uma certa abstração daquele objeto a que ela se refere. E como é que eu vou escolher essa abstração? Como é que eu vou escolher o grau dessa abstração? Vai depender da intenção que eu tenho, vai depender de qual público, com qual público eu estou conversando. Então, a gente precisa entender que, enquanto, em termos de representação visual, eu tenho um desenho de maçã, quando eu digo a palavra maçã, ela também tem uma série de características que vão desempenhar essa mesma função. Vocês viram um desenho e pensaram em maçã. Vocês que falam português e são alfabetizados, quando vocês veem escrita a palavra maçã, automaticamente vocês já fazem conexão com esse objeto. Aí, a gente precisa entender uma coisa que o Gombrich traz para a gente. Então, você tem requisitos básicos na função da imagem, os meios, o suporte, a forma, a composição. Isso tudo determina uma visualidade, e aí a gente consegue comparar isso a estratégias da escrita, porque a gente vai perceber que mesmo a gente conhecendo diversos códigos visuais, para a gente ser capaz de interpretar, a gente pode ter uma mesma coisa representada de formas diferentes. Bom, o Peterson, que é um desses autores especificamente do design da informação, ele fala que, diferentemente das palavras, as imagens, elas não vão ser regidas por elementos padrões.
Então, elas vão formar uma dialética a partir de uma analogia. Então, esse código vai funcionar por termos de referências, aparências, semelhanças, que vão ser estabelecidos pelas dimensões, as formas, as posições. E aí, a gente precisa entender que essa representação pictórica, ela vai enxergar a figura como uma linguagem que ela pode ser aprendida e melhorada. Então, todas aquelas abstrações que a gente viu acabam sendo processos que eles podem ser mais ou menos desenvolvidos a partir do grau de comunicação que você quer estabelecer e do público que você tem. E aí, para a gente entender melhor esse processo de como é que essas imagens vão se conectar, a gente, num segundo momento, a gente vai falar dessas análises. Mas hoje, especificamente, a gente vai tentar decifrar como é que a gente vai aplicar essa ilusão de semelhança, que a gente já viu que o Eco e o Gombrich estão sempre falando, com essa associação um pouquinho mais livre que a gente tem quando a gente está falando de uma construção feita a partir do verbal. Aqui eu tenho para vocês 3 representações de uma mesma coisa. Para vocês é tranquilo identificar que são 3 representações de uma mesma coisa? Reparem que elas fazem uso de elementos compositivos, ou seja, elementos de linguagem visual que são muito diferentes. Enquanto a gente tem um que usa apenas linha, a gente tem uma outra que trabalha com mancha, e essas manchas elas têm diferentes nuances, e a gente tem um traçado de pincel, e o do meio, ele trabalha com uma construção de luz e sombra, justamente porque eu tenho lugares que são mais escuros e lugares que são mais claros nessa composição. Que bom que vocês gostaram da imagem. Isso mostra pra gente que a vantagem do design, às vezes os alunos ficam meio chateados comigo, porque eu digo que eu não tenho expectativa de resposta certa. Por quê? Porque as possibilidades são tantas, 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 que surpreenda-me. Dificilmente vai ter uma maneira de representar. Se eu desse para vocês a tarefa de representar um casal ou um rosto, dificilmente a gente ia sair com 2 soluções iguais, porque as possibilidades de junção de elementos, de construção de linguagem, de grau de abstração, de estratégias para comunicar, são inúmeras. E aí, eu trouxe para vocês mais uma outra representação. Vocês, acredito que no sexto período, vocês têm uma disciplina chamada Identidade Visual. Mas antes disso, vocês vão ter design editorial, a gente vai acabar fazendo alguma coisa em produção gráfica também, que vocês, às vezes, vão receber uma tarefa de representar. E aí, vocês vão precisar entender, primeiro, quais as linguagens que vocês dominam e o que vai funcionar melhor para aquilo que você quer apresentar. Essas imagens, vocês vão fazer, então, como diz minha mãe, aquele zoom de polvo. Se vocês chegassem o rosto muito próximo dessa primeira raposa, que é só na mancha de tinta, vocês provavelmente iam perder a noção de que é uma raposa. Ou, se a gente precisasse reduzir ela demais, isso ia ficar uma mancha, né? Então, vai ter lugares que essa raposa vai funcionar muito bem, vai ter lugares que a raposa que vai funcionar é a mais sintética e a mais geométrica. E aí, a gente consegue, para essas raposas, até pensar em tipos de público. Acredito que vocês vão de concordar comigo que a primeira raposa, essa que é manchadinha, ela parece muito mais adulta do que a raposa do meio. A raposa do meio ela é mais fofinha. Então, a gente está falando de síntese gráfica que tem a ver também com a resposta e com o universo que já está em torno daquele público, entende? Aí, o que a gente tem aqui? Aqui tem um exercício que a gente podia fazer em sala, da representação, de diferentes representações, sínteses gráficas de um leão. E aí a gente acaba reparando que algumas coisas se sobressaem. Vocês podem reparar que todos, de uma maneira ou de outra, têm jubas, e de uma maneira ou de outra aparecem com um focinho. Então, a gente percebe que quando você vai representar uma coisa, a síntese gráfica ela vai passar por observar qual é a característica mais marcante daquilo que você quer representar. Então, a gente tem aí uma possibilidade de sínteses gráficas diversas para contextos também diversos. Por exemplo, quando vocês estiverem vendo processos de impressão, vocês vão descobrir que, dependendo do tipo de impressão que você vai usar,
tem algumas coisas aí que não vão funcionar. Esse leão, que é uma linha só do começo ao fim, que é mais alongado, que está na parte de baixo, ele, por exemplo, se você for usar ele numa serigrafia, dependendo da tecnologia que você for usar, ele vai sumir, ele vai borrar, e ele não funcionaria, por exemplo, para fazer um stencil. Já o leão mais escuro de todos, o que é na linha mais alta, ele seria o terceiro leão que vocês estão vendo, que é bem preto e branco, que ele é feito, para quem desenha, é fácil de reconhecer uma imagem em vetor. Ele funcionaria, por exemplo, para um processo de impressão e stencil. Então, todos são leões. Agora, quando eu uso um, quando eu uso outro, vai depender o quê? Do contexto e do que eu quero transmitir e para quem eu quero transmitir. Aqui, a gente tem uma outra representação da fogueira. E comecem a reparar como essas possibilidades de síntese gráfica, elas vão passar, por exemplo, por construções geométricas. As duas fogueirinhas mais do canto, elas são desenhos com características de traçado manual claras, entendeu? Então, você tem a característica do desenho, você tem a diferença de profundidade, você tem, em alguns casos, até a marca do lápis. E aí, você tem algumas construções dessa mesma representação da ideia da chama, da ideia do crepitar, feitas a partir do uso de construções que são mais geométricas. E aí a gente começa a perceber que isso vai dar determinadas características para essa chama, para essa fogueira. E tem até a possibilidade de você fazer uma composição semântica. Se vocês observarem na imagem toda em cinza, na linha mais baixa, a chama, ela é uma síntese da chama juntada, né, conectada, a partir também de uma folha de maconha. Que aí, se você pega... Pode ser uma folha de qualquer outra coisa, se vocês não quiserem falar assim. Mas você tem o desenho da folha e o desenho da chama, de alguma maneira, associados para produzir um efeito, aquele bom efeito de que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, quando a gente vai trabalhar com síntese gráfica, a gente começa, para desenvolvimento, principalmente de símbolo para identidade visual, a gente começa a juntar características. Por exemplo, essas duas marcas que vocês veem, tanto do bulizinho feito de laranja, quanto da pazinha com hortelã, são de casas de chá. Uma parte da ideia do plantio, né? Então, poderia ser de uma casa de chá, poderia ser de uma loja de jardinagem que fosse especializada em ervas e tudo mais. E aí, você tem também uma casinha de chá que junta o bule do chá e o desenho de uma folha, já que chá, via de regra... Quer dizer, eu acho que eu não conheço chá de mineral nem de animal, não. Eu só conheço chá de vegetal mesmo. Então, a gente tem, para essas construções, algumas possibilidades a partir dessas sínteses gráficas. Então, essa síntese vai se dar pelas características elementares de determinados elementos, e elas podem vir a partir da junção de uma ou mais características quando você quer construir um significado. Tá. Se a gente sabe que abstrair né, por definição de dicionário, observar um ou mais elementos de um todo, avaliando características, propriedades em separados, uma abstração ela nos leva a uma nova representação que escolhe quais são as características que a gente quer ressaltar e quais as características que a gente quer omitir, evidenciando uma coisa num contexto que acaba sendo mais interessante para que o meu espectador precise. Quando a gente vai trazer isso para a tipografia, a gente vai juntar mais de uma coisa. Ela não vai ser só uma abstração, onde a gente vai, através da forma, evidenciar determinadas características, mas também a gente vai ter uma representação num sentido que é de fato abstrato, porque ele vem de uma convenção sem materialidade própria. Então, essa convenção é o que é expresso pela letra. Então, quando a gente vai falar dessa construção tipográfica, a gente precisa observar e entender o básico do básico sobre tipografia. Tipografia e desenho tipográfico, principalmente, é uma coisa muito, muito, muito mais aprofundada. Eu vou mostrar para vocês o básico do básico do básico, para que vocês tenham meios para juntar esse conhecimento básico de tipografia, a ideia de abstração e a proposta de exercício que a gente tem especificamente na atividade no final dessa aula de hoje. Então, vamos lá. O que é tipografia? Tipografia vem do grego e é escrita com T.
é a composição de um texto usando símbolos alfabéticos, numéricos e pontuação, com o objetivo de reproduzi-los múltiplas vezes, minimizando esforço e custo. A respeito desse processo de construção tipográfica, a gente vai perceber também que a gente consegue reconhecer essas abstrações mesmo que existam 30 mil tipos de desenhos de letra O. A gente ainda consegue reconhecer uma letra O se a tipografia for bem feita. Então, quando eu estou falando de design de tipografia, você vai ter alguns profissionais da área do design que se especializam exclusivamente em desenho de fontes, buscando criar formas inovadoras para que cada construção de caractere seja única. E aí, essas construções, elas vão levar o aspecto visual da tipografia de maneira que eles possam carregar outros sentidos. Sabe, eu tenho certeza que se eu falar para vocês aí, pensa numa letra para salão de beleza. Automaticamente a cabeça de vocês vai para uma coisa bem arte nouveau, bem caligráfica, cheia de voltas para ali e para colar. Porque isso ganhou esse status no nosso imaginário porque é uma coisa que foi muito usada. Lembra quando a gente estava falando na aula passada que o pessoal reconhece como a linha curva, a sinuosidade como uma representação de feminilidade? Então, a partir dessa premissa, a gente começou a ter muitos salões de beleza, que são ambientes de mulherzinha, muitas aspas no ar, com essa tipografia que é um pouco mais caligráfica. Então, a gente vai construindo esses significados para o desenho da fonte. Se a gente for para uma linha do tempo, a tipografia, os primeiros indícios que a gente tem é em 1500 a.C., com os fenícios. O que eles faziam? Eles faziam no barro, eles tinham umas placas de barro, de argila, e aí eles faziam eles encavavam essas placas de barro, e aí você tinha uma caligrafia, um escrito caligráfico, por assim dizer. Aí a gente vai ter em 800 a.C. o desenvolvimento do alfabeto grego e do alfabeto romano. A gente vai ter em 105 a.C. a invenção do papel na China, e aí a gente vai ter um período gigantesco com poucas novidades, até que se chega mais ou menos em 1000 a.C., a gente vai ter o papel sendo desenvolvido na Europa. E, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de papel que é construído a partir de fibra vegetal. A gente vai ter o papiro no Egito, que é uma árvore especificamente, que ela descama, então aquele papel é uma planta, mas a gente também vai ter escrita em pele de carneiro, em vários outros tipos de couro. E aí, essa reprodução de uma escrita, ela vai se dando ali. Sempre lembrando que, de alguma forma, os chineses estavam lá fazendo o mesmo desenho de fonte em outros materiais para funcionar como uma espécie de carimbo. Aí, o que acontece? A primeira prensa, que é o que dá origem, é o que hoje a gente conhece como imprensa, foi por volta de 1450 com Gutenberg. O que o Gutenberg inventou? Ele inventou uma máquina aonde você conseguia montar uma página, um texto, juntando pequenos pedacinhos de chumbo, que eram as letrinhas, que são os nossos tipos. Essencialmente, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão reconhecer como carimbinho, mas é para ser uma imitação do que a gente chama de tipografia móvel. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Vocês conseguem ver que é um carimbinho ou não? Que tem uma letra desenhada? Colocando assim, vocês vão ver que tem relevinho. Dá para ver? Você organizava a página e aí aquela página recebia tinta e depois você colocava o papel em cima daquela página. Com isso, por que isso foi revolucionário? Porque até então as cópias de livros eram feitas pelos monges copistas à mão. E aí, isso era muito restrito, isso demorava muito. Tudo bem que o primeiro livro impresso pelo Gutenberg foi uma Bíblia, ele demorou 3 anos para imprimir. Mas já era um avanço, porque você não dava para você imprimir uma vez só, você conseguia, com a mesma página, você imprimir múltiplas cópias. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, a outra próxima grande invento que vai mudar essa estrutura acontece mais de 400 anos depois, em 1880, que é quando eles criam a linotype,
que é mais ou menos o mesmo princípio da prensa do Gutenberg, que já tinha sido aprimorado ao longo desses 400 anos, só que ao invés de você juntar fragmento por fragmento, letrinha por letrinha, você fazia essa composição de letrinha por letrinha e derretia-se um chumbo, então você começa a fazer linhas, esse chumbo pode ser derretido de novo e você formaria novas linhas. Para quem não faz ideia do que eu estou falando, sabe máquina de escrever? Quando você aperta a teclazinha, não sobe um ganchinho assim, que tem uma pontinha onde tem o desenho da letra? Aquilo é um tipo de chumbo. Aí a gente vai ter algumas outras evoluções e hoje tem o que a gente conhece como tipografia digital. Aí, essa evolução do desenho de tipografia e os estudos de tipografia, eles geraram algumas classificações para os desenhos de fonte que a gente vai ter. E daqui a pouco eu explico para vocês que vocês já devem ter ouvido as expressões fonte tipográfica, tipografia e lettering. Ainda mais que lettering está super na moda, mas já já a gente entende as diferenças. Vamos começar pelas classificações. Quando eu vou classificar um desenho de fonte, eu posso partir de alguns princípios. Pode ser a função ou efeito que eu quero criar com aquela fonte. Pode ser a partir das características visuais mais marcantes daquele desenho de tipografia, ou pode ser uma associação entre essas características e um significado ou estilo. Então, isso costuma cair, por exemplo, em prova do ENAD. Qual é a classificação da fonte tal? Se uma hora cair, uma hora vocês precisarem dessa nota, geralmente é uma questão que você dá para recorrer, porque a resposta nunca é uma resposta só. Inclusive, no último ENAD, teve uma questão que foi anulada justamente porque ela fazia essa pergunta e a resposta que estava lá tinha umas 3 possibilidades de resposta correta. Então, não desesperem se vocês não assimilarem. Vocês vão acabar assimilando uma ou outra classificação, mas isso dá para ser estudado. Lembrando que aqui é só um panorama para vocês não ficarem completamente perdidos. A primeira coisa que a gente tem nessa classificação é uma avaliação pela função. Quando a gente fala que a gente está escrevendo, que a gente está desenhando fonte, vocês concordam comigo que a função é a de leitura? Então, a gente vai ter 2 tipos de leitura. Uma leitura que é contínua, que você vai ter nos arquivos de texto, que você vai ter nos livros, ou até mesmo no meu slide, porque é um texto maior. E a gente vai ter, às vezes, a função de ser mais marcante. Então, quando você tem uma tipografia mais marcante, essa vontade de ser marcante, ela vai aparecer muito na logotipia. E aí a gente tem 2 características relativas a essas funções que a gente precisa estar atento. Uma é a legibilidade. A legibilidade, ela vai estar relacionada com a facilidade que o observador tem de perceber as formas daquele desenho de fonte e conectá-las a uma letra que ele conheça de forma clara. As tipografias, porque são 2 que eu uso nesse slide, são tipografias que têm boa legibilidade. Com muita facilidade, vocês conseguem, por exemplo, localizar as letras A do texto sem que sobre uma dúvida. Vocês sabem qual é o A, qual é o E, porque esse desenho de fonte tem boa legibilidade. Aí a gente tem uma outra característica que diz respeito à leiturabilidade. O que é leiturabilidade? Ela está relacionada com a quantidade de esforço que você vai ter que fazer para perceber essa informação em textos mais longos. Essa leiturabilidade ruim, ela pode estar relacionada a uma má diagramação, a baixo contraste, a poluição visual e também a forma da fonte. Por exemplo, a fonte que eu uso para os títulos, que eu escrevi legibilidade e leiturabilidade, ela tem baixa leiturabilidade. Para você ler um texto longo escrito com essa tipografia que é a Brig, é cansativo. Por isso que eu uso uma segunda tipografia, que é a Candara, para fazer esses textos mais longos, porque é uma tipografia de melhor leiturabilidade. Aqui eu tenho 2 exemplos visuais para vocês. Na primeira linha, a gente discute legibilidade. Você tem uma fonte de legibilidade alta, naquela fazer uma sopa para nós comer, para nós, né, não tem o comer. Fazer uma sopa para nós é muito tranquilo para vocês identificar qual é o Z, qual que é o M, onde começa o U, onde começa o M. Mas, na segunda tipografia, vocês concordam comigo que é mais difícil de você diferenciar, por exemplo, a letra S da letra Z, ou a letra U da letra M, você tem um pouco mais de dificuldade para saber onde começa uma, começa a outra. Então, é uma fonte de legibilidade baixa.
Aí, quando a gente vem para a segunda linha, eu tenho, na caixinha mais à esquerda, um texto de boa leiturabilidade, mas com uma fonte de baixa legibilidade. E aí, quando você vai para a segunda caixinha, eu tenho um texto de baixa leiturabilidade, mas com uma fonte de ótima legibilidade. Por quê? Porque o contraste está muito baixo. A haste, a linha, vou chamar de linha da segunda tipografia, é uma linha muito fininha. Então, quando eu coloco um fundo escuro com uma letrinha branca muito fininha em cima, você tem uma dificuldade de percepção de contraste aí que dificultam, você tem que fazer mais esforço para poder ler. E aí, isso tudo tem a ver com o desenho da fonte. E dentro do universo da tipografia, a gente tem umas outras questões ainda que a gente pode ajustar para criar essa mancha gráfica. Tem espaçamentos, tem tracking, tem kerning, e a gente vai ver isso quando a gente for fazer o nosso terceiro exercício do bimestre, que é a respeito de composição tipográfica. Bom, lembra que eu estava falando que a gente tem classificações diferentes? A gente está falando de uma classificação do texto a partir da função de legibilidade e leiturabilidade. Essa outra classificação que a gente tem aqui vai dizer respeito às características marcantes do desenho da fonte. No geral, a gente vai ter 4 classificações mais comuns. Sem serifa, que é o que a gente chama de letra bastão. O que é serifa? Lembra que eu estava falando para vocês da invenção do Gutenberg, que você vai montando as letrinhas? Quando você fazia isso, as fontes, elas tinham essa base, como da segunda linha, da terceira e da quarta linha que vocês estão vendo, essa base funcionava para você ter um parâmetro para que todas as letras estivessem exatamente na mesma altura, ali naquela sua formação de linha. Essa serifa tinha essa função. Então, a gente tem as letras mais modernas, né? Modernas que eu estou falando é início do século XX. Modernas, sem serifa, que é como essa primeira que vocês estão vendo aí, ou seja, ela acaba, ela não tem uma basezinha. E aí a gente tem outros 3 tipos diferentes de serifa. Existem inúmeros outros, mas esses são os 3 mais comuns. Que é uma serifa reta e grossa, que é essa serifa egipciana. A gente tem uma serifa que é um pouquinho mais triangular, que é a Eusebi, e a gente tem a serifa de Dô, que ela é uma serifa mais fininha, mais simples. Cada uma dessa foi desenvolvida em épocas diferentes e por desenhistas e fábricas de tipografia diferente. Então, sem serifa são as fontes que não têm essa hastezinha, e aí vocês podem encontrar também a expressão sans serif. Então, quando você encontrar um nome de fonte tipo Open Sans, é porque aquela fonte não tem serifa. Comic Sans, a Comic Sans não tem serifa, esse sans é de sem serifa. E aí você tem algumas classificações do desenho dessas serifas. Ainda, você pode classificar o desenho a partir de 3 características. A fonte que é tipográfica, esse desenho que vocês estão vendo da letra E, por exemplo, é a simulação de um tipo móvel de uma fontezinha tipográfica, uma letra E feita em tipografia, né? Aí, essa fonte que é mais tipográfica, via de regra, ela tem desenhos, linhas mais retilíneas, via de regra. Você tem um outro desenho de fonte, que é a cursiva, que é a que tenta imitar o desenho, né, a letra caligráfica, e você tem a Dingbat, que são fontes onde o caractere do teu teclado, ele não está associado ao desenho de um morfema, e sim a uma imagem. Essas fontes Dingbats, elas hoje são, né, na partir das nossas fontes digitais, mas elas são uma simulação de uma coisa que você usava na gráfica mais antiga, que é o que a gente chama de clichê. Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram esse termo clichê quando alguém está se referindo a uma coisa que se repete muito, não ouviram? Então, a expressão clichê, como algo que se repete muito, ela tem origem justamente nas gráficas. O que acontecia? Vocês vão ver que até o final do século XVIII, início do século XIX, às vezes até um pouco mais para frente, dependendo do lugar, você não conseguia reproduzir desenhos na mesma velocidade dos jornais impressos. Mas existiam certos elementos que sempre se repetiam. Os nossos clássicos hoje, de o símbolozinho do WhatsApp,
a cartinha para dizer que é e-mail, a gente tinha alguns elementos que se repetiam muito. E aí, para você não ter que fazer o desenho, você fundia em ferro clichês metálicos que podiam ser organizados na página, né, e ser impressos de maneira mecânica. E aí, como sempre se repetiam, você usava o clichê metálico, e aí a ideia de uma coisa que sempre se repete, se chamar clichê, vem daí. As fontes de Dingbat são esses desenhos, que no nosso caso das fontes digitais, estão associados a uma letra do meu teclado. Eu clico, ao invés de aparecer a letra tipográfica, aparece um desenho. E, por fim, ao longo do tempo, essas serifas também podem ser classificadas de acordo com a sua visualidade. A gente tem no 1500 as serifas script, que são esse desenho que vocês estão vendo da Snell Hand. A gente tem, nos anos 700, as tipografias que a gente chama de transicionais, que aí elas já têm uma serifa um pouco mais fina, porque a gente já teve um desenvolvimento das fontes tipográficas, do processo de fundição, fazendo com que a impressão usasse técnicas que permitissem esse uso de fontes mais finas. Já em 1770, você tem uma proposta de modernização com a Bodoni. Aí você vai ter em 1825 a Rockwell, que é uma serifa quadrada, mais pesada, mais de impacto. E você ainda tem outros momentos que a gente consegue associar a esse desenho tipográfico. É muito fácil para vocês pegar essa black letter e associar ou com gótico, ou com banda de heavy metal, que quer queira, quer não, tem um pezinho lá no gótico, que é uma visualidade que foi construída ali na Idade Média e a gente consegue perceber ela ao longo do tempo como uma característica de tempo, ao longo da história como uma característica de tempo. Você vai ter fontes mais clássicas, como a Garamond, as fontes itálicas, que são essas mais deitadas, e já no 1900 a gente vai ter essas fontes que a gente chama de humanistas, que são fontes normalmente sem serifa ou com uma serifa, uma terminação mais arredondada. E aí passa a ser interessante que ao longo do tempo os usos vão mudando. Você tinha um uso exclusivamente em impressas e você passa a ter um uso em telas. A serifa, ela não convém para as imagens usadas em tela. E aí eu confesso para vocês que eu vou dar uma informação que corre o risco dela estar desatualizada, porque eu ainda, e olha que isso já tem tempo que eu estou procurando, não consegui ter certeza. E o que acontece? Sabe aqueles primeiros monitores que a gente tinha, que eram os monitores de tubo? Eles tinham uma taxa de frequência de atualização que a gente olha, parece que a imagem está parada, mas por conta da natureza do monitor, ela precisava ser atualizada de tempos em tempos. Vocês já devem ter visto quando vocês eram crianças, quando uma TV mostra uma tela, e aí fica passando uma linha na tela, já viram isso? Isso se dá justamente por essa taxa de frequência do monitor. E aí, eu não sei o que mudou nesses monitores para a tecnologia de LED, que é o que a gente usa hoje. Eu, Dani, confesso que eu não sei se eles têm essa atualização de frequência. Então, vou dar uma informação para vocês que, com certeza, ela é verdadeira para esses monitores mais antigos de tubo, mas que eu, Dani, não sei te responder quanto os monitores mais recentes, tá? O que acontece? Com essa história da frequência fazer com que essa imagem gire, o meu olho, o meu cérebro, eles registram na fonte que tem serifa, aquela filinha, uma atualização. Isso cansa a minha visão. E isso dificulta o meu processo de legibilidade e de leiturabilidade. Então, para a leitura em tela, recomenda-se que você use essas fontes sans serifes mais geométricas, justamente porque se a tela atualizar, o teu olho e teu cérebro não registram essa informação, mesmo que você não registre conscientemente, e ele não se cansa tanto. Bora lá. Então, agora que a gente já sabe que tem essa relação, essas grandes possibilidades e muitos desenhos diferentes de fonte, a gente consegue perceber com mais facilidade uma relação direta entre palavra e imagem. E aí, eu vou trazer para vocês algumas peças gráficas que fazem uso dessa propriedade magética da imagem para a gente conseguir observar. O que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui uma propaganda que circulou na Veja. Como é que vocês interpretariam essa propaganda? Um protesto dentro da tipografia, né? Então, mas repara que um pouquinho mais, você tem duas palavras. Quais são as características? Você consegue
ler duas palavras. Tem outras palavras dentro da palavra. Tipo, essa Isso. cura tem pecado, a vitória tem derrota, e a outra, é que as outras eu não tô conseguindo ver muito, não. Tá, democracia tem guerra civil e bomba tem blefe. Então, é uma peça gráfica que ela tenta chegar até você o significado que toda coisa tem dentro de si o seu inverso. E aí é um desenho tipográfico feito a partir de uma propriedade que a gente até já conversou a respeito, que é a ideia de figura e fundo. Lembra que a gente viu quando a gente estava discutindo os planos? Você tem a ideia de figura e fundo aí, é uma propaganda apenas tipográfica que traz dentro de cada palavra o seu contrário. Aí a gente tem aqui uma outra peça gráfica. Vê se vocês conseguem interpretar a que essa propaganda se refere. Tenta aí. Conseguiu visualizar, Alan? Tô vendo que você falou que forçou a vista aí. E aí, alguém interpreta essa propaganda para mim? Aí ela já chegou no lugar certo, mosquito. Então, por que você sabe que é mosquito? Porque você está vendo palavras que deveriam ter determinados buracos. Todo fundo é azul. Azul é água. Se não tem azul dentro dos buracos que tinha que ter, é porque não teve água parada. E a gente não precisa de uma aula. Fica bobo e fica chato, porque eu estou desenhando, eu estou falando para vocês uma coisa que vocês estão interpretando com uma certa rapidez. Então, a gente faz uso desse poder imagético da imagem para associar o significado. Caixa d'água acumula água. Se não tem água dentro dos buracos, não pode acumular água dentro da caixa d'água, dentro do pneu, dentro da garrafa. E aí eu faço uma associação. E por que não pode acumular água? Porque eu sei que dá mosquito. E é isso. E aí eu trouxe para vocês mais uma série de composições aonde o desenho daquilo que você está vendo, junto com a palavra que você está vendo, constrói um significado para vocês. Eu vou passar, se estiver muito rápido, vocês me mandam devagar, porque a pessoa já viu isso tantas vezes que ela nunca sabe se já deu tempo de vocês apreciarem. Então, reparem que mesmo quando a gente tem outros elementos que são mais esquemáticos, ou retirada do elemento, ou desconstrução, eu continuo lendo a palavra. E aí eu vou brincando com características que o significado dessa palavra tem. Semestre passado, a gente fez, o exercício que era proposto era que a pessoa tinha que escrever uma palavra, mas que ela tinha que parecer o significado inverso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá nos stories da 203 Digital. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui para mostrar para vocês. Ó, eram os contrários, eram essas 3 palavras, e aí o pessoal... Ups! Esse aqui é até do Bruno. Esse é da Ellen. Acho que deve estar bem pequenininho para vocês, mas é uma tentativa, de fazer o que significasse justamente o contrário. E aí vocês podem ver que foram usadas várias técnicas diferentes. Você tem desenho digital, você tem desenho manual, você tem montagem com fotografia, você tem vídeo. Esse é um dos que eu acho mais fofinho, esse da Alana. Então, a gente tem múltiplas possibilidades compositivas. Não sei se todos vocês falam inglês, mas slice é fatia, fatiado. Aí tem muita coisa em inglês. Vocês conseguem achar muita coisa no Pinterest, se vocês ficarem interessados. E vocês vão ver assim, às vezes a gente não acha nem o autor da proposta, porque é realmente um exercício, de construção de significação a partir do desenho da fonte. Aí você tem a junção de novos elementos, mas de todo jeito eu continuo conseguindo ler a palavra. Aí tem outra variação de panda, diferente daquela primeira que eu mostrei para vocês.
Algumas já trabalham mais a ideia de cor, porque para você conseguir chegar na ideia do rádio relógio, nem sei se isso daí para vocês, mas para mim isso é rádio relógio. Não sei como é que isso chega para vocês, chofens, mas é a ideia de uma luzinha no escuro. E aí, às vezes, são pequenos detalhes que vão ajudando nessa construção de composição. Esse eu acho bem interessante. Inclusive, tem uma ideia muito parecida que foi usada na propaganda de algum banco recentemente. Não estou lembrando de qual banco. Mas que era essa ideia da barrinha de busca. E aí repara como a informação cromática ela acaba ajudando a essa ideia de composição. Por exemplo, esse da tinta, se o fundo não fosse amarelo, podia ser do mesmo jeito escrito petróleo, escrito óleo, porque essa viscosidade da tinta no preto, se a gente não tivesse uma outra informação de cor atrás, talvez nos remetesse muito mais a óleo do que a tinta. Esse do Van Gogh eu acho sensacional. Essa da camisinha eu acho também genial. Essa é uma das ideias que eu queria ter tido, que eu achei muito boa. Aí a gente chega ao exercício que é proposto para vocês. A ideia desse exercício é que vocês podem se associar em grupos de até 3 pessoas, não mais que isso, mas se quiser fazer sozinho também pode. E qual que é a proposta? Nós temos aí 3 cidades, Helsinki, Havana e Brasília. A ideia é que vocês escrevam essas 3 palavras, cada palavra numa página, numa folha, num coisa, num suporte, e que quando eu olhe para esta palavra que vai estar escrita no papel, eu consiga capturar uma ideia a respeito do lugar. A turma de vocês tem até o dia 19 de julho para encaminhar no Classroom, mas calma. Sei que pode ser o primeiro projeto da vida de muita gente aí, e aí a gente vai trabalhar um pouco isso hoje, por isso que o conteúdo é um pouquinho mais reduzidinho hoje. Então, muitos de vocês já passaram pela disciplina de metodologia de projeto em design, outros estão cursando, outros ainda vão cursar, mas design ele é um processo. E esse processo de etapas definidas, ou pelo menos linhas gerais dessas etapas definidas, é o que a gente chama de metodologia de projeto em design. O design, ele é o método. Então, tudo é um jeito de fazer, são etapas para serem reproduzidas. Por quê? Por que o método é tão importante no design? Primeiro que a gente parte do princípio que essa criação é feita em equipe. Então, quando você estabelece quais são as etapas, fica mais fácil de todo mundo se organizar, da gente identificar quais são as habilidades que cada um tem e colocar essas habilidades a serviço do projeto para aproveitar melhor as características do grupo e também para que alguém possa dar continuidade no seu projeto caso você precise se ausentar dele de alguma maneira, o que não é incomum. Então, vocês na disciplina de metodologia em design, vocês vão ter uma série de propostas metodológicas de diversos autores que vocês vão entrar em contato. Isso daqui que eu estou fazendo para vocês é uma sugestão. Se você não se vê fazendo esse exercício, essa atividade, como eu estou sugerindo, não tem problema nenhum. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas aqui é uma sugestão baseada no grau de dificuldade. Como primeiro período, nunca fiz nada na vida, vamos ver como é que o babado rola. Bom, a primeira coisa, a primeira etapa, é fazer uma pesquisa conceitual sobre o termo escolhido. Então, vocês vão pegar aquela cidade
que está lá, e vocês vão descobrir coisas sobre essa cidade. O que esse lugar, que essa cidade ocupa no imaginário, no senso comum? O que as pessoas, quando ouvem falar em Havana, pensam? E Brasília? E Helsinki? Tem alguma dessas características conceituais que te chama a atenção? Você quer trabalhar algumas características além dessa de senso comum? Qual seria? Por que trabalhar ela? E aí você tem que lembrar uma coisa, e aí vocês podem levar isso para o resto da vida acadêmica. Google e Wikipedia são excelentes começos. Eles, às vezes, são o primeiro lugar que você procura quando você não sabe nada, e eles podem te dar pistas, mas eles não podem ser o fim. Então, você começa qualquer pesquisa pelo Google, pela Wikipedia, pelo que está lá escrito, mas a ideia é que você aprofunde essa pesquisa. Aí, você precisa dedicar um certo tempo para que as suas ideias fluam. E aí, a gente chega numa ferramenta chamada Brainstorm. A gente vai exercitar essa ferramenta daqui a pouquinho. Não entre em pânico, não. O que é esse brainstorm? É uma atividade que normalmente ela é realizada em grupo, mas que ela também pode ser individual, embora brainstorms individuais sejam menos ricos. É que você vai procurar soluções para um determinado assunto, problema, uma situação hipotética. A ideia é que durante essa atividade todo mundo tenha a liberdade de sugerir qualquer coisa, qualquer pensamento, a ideia que vier na sua cabeça. E aí você vai deixando a criatividade correr a respeito daquele tema. Então, hoje, quando a gente encerrar esse slide, a gente vai para um Jamboard e a gente vai fazer um brainstorm sobre Brasília, que eu acredito que seja uma cidade que todos vocês já tenham ouvido falar. Esse brainstorm, ele pode ser de palavras, e aí o pessoal, às vezes, o pessoal vai gerando outras denominações, né? A gente chama de brainstorm porque é uma tempestade de ideias, onde você vai jogando o que vier na sua cabeça, faça isso sentido ou não. Então, o ideal para esse brainstorm é que você não seja muito crítico, você não fique achando, não, que essa ideia não presta, joga tudo lá. Se for ruim, a gente joga fora. A ideia é pensar muito mais na quantidade do que na qualidade, porque aí a gente vai jogar a maior quantidade de estímulos possíveis para depois fazer uma filtragem, registrar toda e qualquer ideia que você tenha, e aí depois é que você vai analisar e selecionar essa ideia. Ele pode ter características de escrita, e aí alguns autores chamam de brainwriting, que é a coisa de escrever, e ele pode ser feita com imagens, que aí alguns autores chamam de visual dumping. Eu, Dani, prefiro fazer, projetista. Eu gosto mais de fazer primeiro o de palavras, e depois o de palavras que eu faço a seleção é que eu faço novamente a partir das imagens. Então, às vezes você faz lá o brainstorm, e você chega numa palavra, e daquela única palavra você vê milhares de possibilidades imagéticas para aquilo. Eu funciono melhor assim. Tem outras pessoas que já partem para a pesquisa imagética. Dani, então quando eu sento no meu computador e começo a procurar imagem no Behance, no Pinterest, eu estou fazendo visual dumping? Sim, você está fazendo visual dumping. É um jeito de você ver o que já foi projetado, o que pode ser projetado. E pode ter outros nomes também. A gente pode chamar de análise de similares, quando você tenta procurar coisas que são parecidas. A gente pode chamar de pesquisa síncrona, quando você está procurando coisas que estão no mesmo tempo. A gente pode chamar de pesquisas sincrônica e diacrônica. Quando você pesquisa coisas que não necessariamente têm uma conexão temporal com aquilo que você está falando. Então, assim, o que não falta é nome. O que interessa, ideias sobre aquilo que você está pesquisando, sejam por escrito, sejam visuais. Beleza. A gente vai para o Jamboard daqui a pouquinho ver isso. Ok, cheguei num conceito, fiz uma pesquisa imagética. Seria importante também, se você nunca foi a esses lugares, que você pesquise imagens sobre esses lugares e veja como você pode conectá-las com as características que você selecionou. E aí, como é que você vai transformar essas características em tipografia? E botar a mão na massa, não tem jeito. E quando eu estou falando botar a mão na massa, gente, estão ouvindo direitinho? Presta atenção na tia. Não tem que ser digital e não tem que ser manual. Tem que ser o que ficar bom para você.
O que a gente vai ter é que essa entrega, ela vai ser por meios digitais. Então, se você quiser fazer manualmente, você vai ter que conseguir escanear ou fotografar aquela sua peça, aquela sua criação. E aí, alguns de vocês, para fotografar, às vezes usam aplicativos tipo o CanScan. E quando você usa o CanScan, ele bota uma marca d'água dele lá, quando você não paga. Se você for fazer isso, me avisa e aí a gente dá um jeito de refinar. Porque o que, que acontece? Tudo que vier na página vai ser considerado como parte da sua composição. Então, se você faz na mão e você pegou uma mão suja de lápis, a sua mão suja de lápis está lá, eu vou considerar aquilo parte da sua composição, tá? Então, a gente precisa organizar um pouco melhor essas experimentações. E lembre-se, dificilmente a primeira ideia é a melhor de todas. Você precisa exercitar, exercitar, exercitar. E aí é melhor que vocês foquem nas linguagens em que vocês se sentem confortável. Dani, eu não sei desenhar, mas eu fotografo bem pra caramba. Vai fundo. Ah, eu gosto de fazer colagem. Bom, também. Ilustração digital, lindo. Nossa, eu sou muito bom de vídeo. Se vira. É a linguagem que você se sente mais confortável. As exigências que a gente tem é que a palavra vai ter que aparecer escrita, e quando eu olhar para a palavra, eu tenho que perceber nela características do meu lugar. Dani, mas só pode ter fonte tipográfica, só pode ter a letra? Não, você pode desenhar, mas aí você tem que pensar numa composição. Aquela palavra, ela vai ter que estar integrada àquilo que você está criando, beleza? E aí, finaliza. Porque qualquer ideia mal acabada é um desperdício de ideia. Então, você fez todos os seus raps, você chegou onde você quer, tá do jeitinho que a sua ideia tem que ser, acertou todos os detalhes. Se for manual, passa limpo. E aí você tem que lembrar que todas as suas ideias, se feitas à mão, elas têm que estar ótimas para que você escaneie ou fotografe. Se você tiver um scanner em casa, o que eu duvido, que a maioria de vocês já não tem, é mais legal. Agora, se você for usar fotografia do celular, coisas para você prestar atenção. Se a luz, naquele horário, a iluminação tá bacana, se quando você vai fotografar, se a sua sombra não está interferindo naquele desenho que você está entregando, se a sua câmera de celular, e aí às vezes vocês usam a câmera frontal para fotografar algumas coisas, tenta usar a traseira, que geralmente as câmeras traseiras costumam ter uma resolução um pouquinho melhor. Então, assim, vamos tentar dar um jeito. Ah, não, Dani, eu só consigo fazer com aqueles... Qual que é a vantagem dos aplicativos de escaneamento do celular? Eles corrigem o que a gente chama de erro de paralaxe. Quando eu tenho aqui a minha imagem fotográfica, quando eu posiciono o celular assim ou assim, essa inclinação, ela distorce a minha imagem. Normalmente, esses dispositivos de escaneamento para o celular, eles te dão a possibilidade de marcar quais são as extremidades da imagem que você quer, e ele corrige essas distorções. Mas, como eu estava falando para vocês, os gratuitos geralmente deixam uma marca d'água. Você pode fazer, por exemplo, você importa aquilo no seu celular, você abre o Canva e você coloca a imagem no Canva e você faz com que ela extrapole as margens que você determinou como fundo do teu papel, e com isso você consegue tirar do enquadramento aquela marcação de marca d'água, por exemplo. E aí, por exemplo, o CanScan, eu sei que ele faz uma marca d'água para fora. Se você vai ter que tirar a marca d'água, você já sabe que você vai ter que reservar uma margem ali para você tirar. E evitem, por exemplo, criar uma margem mesmo de uma cor diferente, ou uma borda, porque isso acaba interferindo na sua composição. E se você for fazer os trabalhos no digital, vai fundo. Mas lembre-se que, acho que a maioria de vocês já sabem, né, que principalmente a gente conversou muito sobre isso nos nossos 2 últimos encontros, que às vezes você faz uma coisa muito bem manualmente, mas quando você vai para o digital, a coisa já não flui. Então, assim, eu não recomendaria você aprender uma técnica nova para realizar esse trabalho em uma semana, beleza? Então, como é que vai ser o envio dessa atividade? Caso vocês nunca tenham usado o Classroom para identificar. Esse mesmo slide vai estar lá na nossa atividade, você clica nela, você consegue baixar esse slide com o passo a passo que eu estou sugerindo para vocês, tá certo? Deixa eu só tossir um pouco. Então, quando você chegar lá no seu Google Classroom, você vai ver a página,
E aí no TOEFL você tem escrito atividades. Você vai clicar em atividades. Se você é da turma da tarde, você vai clicar lá, identificar, né, onde é que estão suas atividades avaliativas e vai clicar em Cidades Imaginadas com a sua data de entrega lá, dia 26 de julho. Eu adiei, que maravilha. Aí você tem o nosso mesmo PDF aqui, que é esse rosinha, e você vai clicar aqui em adicionar ou criar uma atividade. Aí lá você vai enviar o arquivo, e aí precisa que, se você estiver fazendo em grupo, só uma pessoa do grupo enviando já envia para todo mundo, desde que o nome de todo mundo esteja lá, né? Aí você tem que considerar toda a área como parte da sua composição. Então, você pode criar esse PDF no Canva, e aí você tira as margens, caso você não vá fazer digitalmente. Cada palavra tem que estar numa página separada, e eu preciso de uma página onde tenha os nomes. Quem for fazer manualmente, não coloca o seu nome na criação, tá? Porque eu vou considerar isso como parte da composição e a gente não está querendo a sua assinatura ali. Eu provavelmente vou compartilhar isso tudo no Instagram. Então, se seu nome estiver ali assinado, alguém pode pegar a sua assinatura, melhor não, né? Pois bem, você vai clicar para adicionar, vai carregar um arquivo. Você pode até que salvar mais de um arquivo, mas eu preferia que você fizesse com um arquivo só, que facilita meu processo de correção. Aí você vai entregar e aquilo vai ficar lá postado. Mudei de ideia, resolvi melhorar. Você pode, até o final da data de entrega da atividade, você pode trocar aquele arquivo se você quiser, você pode cancelar o envio e fazer outro arquivo. Então, o que eu recomendo? Qualquer coisa é melhor do que coisa nenhuma. O de vocês acabam tendo uma visualização um pouco diferente da minha, né? Porque o meu é o status de professor, mas vamos lá. Você vai chegar aqui, estão vendo aqui no topo atividades? Você clica aqui em atividades. Aí você vai localizar a tua turma. Vocês são a turma da manhã. Então aqui, ó, tem todas as atividades que vocês querem entregar. Os 25 pins lá do Pinterest, aqui tem só o lembretinho para vocês saberem como funciona e o link para você chegar lá. E aqui tem os Cidades Imaginadas. Se você ficar na dúvida, ó, você pode clicar aqui, que aparece para você esse PDF com a metodologia, o que é para você fazer, qual é a proposta de metodologia. E é engraçado porque também você já está dentro do sistema. Ver atividade. O que acontece? Se você... Vou cancelar o envio para fazer tudo de novo para vocês verem. Vai aparecer aqui para você, você vem aqui em adicionar ou criar, estão vendo? Clicou. Você vai poder criar uma apresentação dentro do Google Docs, usar o documento do Google Docs, fazer alguns desenhos, mas eu te recomendo que você já tenha um arquivo no seu computador prontinho. Você clica aqui em arquivo, ele vai aparecer para você mandar, você pode carregar um arquivinho aqui, escolhi um arquivo gigantesco. Por que eu escolhi um arquivo gigantesco? De propósito. Estão vendo tanto que está demorando? Isso vai acontecer com você. Se você conectar às 23h55, corre o risco do seu arquivo não carregar a tempo. Então, vocês vão carregar antes. Quando ele abrir, você pode arrastar para cá. Ele vai fazer o upload rapidinho, que esse arquivo é bem menor. Aí eu vou mandar entregar. Eu vou entregar esse aqui. Entregando. É isso. Já está lá para a Dani corrigir, Dani professora. Professora, eu estou super assim preocupado com o horário, já é dia 22, minha data de entrega são 6 horas da tarde, tem um que ainda não está pronto. Carrega. Qualquer entrega é melhor do que nenhuma entrega. Se você der tempo de corrigir, você vem aqui, cancela o envio e carrega de novo. Você pode fazer isso 1 zilhão de vezes, não tem o menor problema. Até a data e horário limite, certinho? Aí, Luiz estava me perguntando aqui se a fonte pode ser colorida, se tem que ser em preto e branco. Pode tudo. Só tem 3 obrigações. Tem que estar escrito o nome da cidade de maneira que eu consiga ler. Tem que ter graficamente possibilidades que conectem aquilo que eu estou vendo
com uma característica do lugar e tem que ser entregue digitalmente na turma de vocês até o dia 22 de julho, às 23h59. São as únicas coisas que tem que ir. Todo o resto é livre. Se você quiser pensar que... Tá, vamos supor que em vez dessas palavras, a cidade fosse Roma, tá? Roma. E o que é a coisa que vocês mais lembram de Itália? É porque eu tô com fome, tá? Só tô lembrando só de comida. Tem Macarrão. as massas, Macarrão, pizza. Se você quiser cozinhar um macarrão na sua casa, jogar assim num prato branco, pegar ele e desenhar Roma e fotografar, maravilha. Você quer, lembrou de pizza, você quer comprar uma massa de pizza, recortar ROMA, botar no forno e fazer um vídeo, você tirando a pizza do forno para ver aquela fumacinha subindo. E pode ser um bumerangue, tá valendo? Lá vocês podem anexar quantos arquivos vocês precisarem. O que eu preciso de vocês? Pode entregar foto, pode entregar PDF, pode entregar vídeo, pode entregar PNG. O que eu preciso? Quem fizer em grupo, eu só preciso que uma pessoa entregue. Então, a pessoa tem que entregar as 3 composições, mais a identificação do grupo. Se você, por exemplo, tem um grupo que é o Alan, a Iel e o Luigi. Aí, o Alan manda o arquivo dele normalmente, a Luigi manda o arquivo dela lá no dela, e cada um só manda um. Eu não vou entender que vocês são um grupo. Sacou? Então, se for fazer a entrega em grupo, o ideal é que vocês escolham uma pessoa de vocês que tenha uma internet mais estável, que tenha tempo ali naquele dia da maneira que vocês se organizaram para fazer um envio. Essa pessoa pode me enviar um arquivo PDF com tudo, pode me enviar 3 PNG, 3 PDF e um outro PDF com o nome de todo mundo. Pode enviar os 3 arquivos em PDF e lá na parte do comentário fala assim, professor, esse trabalho é em grupo dos alunos fulano, ciclano e beltrano. Eu peço só que, principalmente, as Marias, os Pedros e os Marcos coloquem nos grupos os nomes completos, porque temos mais de um na turma. E é isso. Me conta. Tá tudo ok? Tá, então eu vou compartilhar com vocês um Jamboard. Deixa eu só pegar o link dele aqui, para a gente poder fazer este exercício sobre a cidade de Brasília. A gente vai criar agora um brainstorm sobre Brasília. A gente pode fazer de 2 jeitos. A gente pode ir todo mundo para o Jamboard, ou a gente pode abrir os áudios e uma pessoa vai falando e as outras vão colocando. O que a gente vai fazer? Ideias sobre Brasília. O que vocês sabem sobre Brasília? Pode ir digitando aí, pessoa. Que eu vou colar aí a imagem que eu acho mais Brasília de todas. Modernismo, traços arquitetônicos. Então, vendo isso daí que eu joguei? Isso são os eixinhos.
Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, vocês podem acessar pelo fórum que a gente vai conversando. A gente também pode, é só vocês salvarem esse link do Jamboard ou colocar, se adicionarem no Jamboard, que vocês conseguem acessar ele depois. E cada página a gente tem que ter uma composição. O nome da cidade tem que aparecer, essa palavra tem que estar integrada com qualquer outra coisa que vocês façam. Se vocês quiserem passar a ideia só com a fonte também, é tranquilo, vocês podem fazer um lettering específico para isso. E acho que é isso. Então, a gente se vê na semana que vem.